Imagina você abrir uma relíquia em 1 minuto e meio e ao mesmo tempo você também poder farmar muito endo, crédito, intrínseco para sua Railjack, arma Tenet, mod, um monte de item incluindo telúrio e também várias relíquias de Warframes como Valkyr e Nyx. Tudo isso na mesma missão. Um inscrito descobriu esse método de farm e decidiu compartilhar comigo no Discord. Basicamente, esse farm é feito em missões de Railjack nas missões de Skirmish. E mais um fator que torna esse farm muito bom, além de você poder fazer muito rápido a missão e você ter vários itens em grande abundância, você também pode ficar entrando nas missões de forma mais rápida. Isso porque você tem menos tela de loading. Em missões normais, você tem o loading para entrar na missão e depois você tem o loading da extração para sair da missão. Em missões de Railjack, você só tem o load para entrar. Depois que você acaba a missão, não tem loading. Você simplesmente pode só puxar outra missão direto ali do navegador da nave. E isso é outro fator que é muito interessante para fazer com que você consiga ficar spamando uma missão atrás da outra muito rápido. Enfim, é claro que de todos esses prós também existem os contras. O primeiro deles é que você precisa de um esquadrão com pelo menos 3 pessoas, é claro, contando com você. Sendo uma pessoa jogando de Volt, fazendo o papel de corredor, a outra pessoa de Wisp, sendo o piloto, e o terceiro jogador ficando na artilharia. Na artilharia você pode ficar com qualquer Warframe, mas o recomendado é que de fato é a Jade. E é claro que vocês vão precisar de uma Railjack buildada, inclusive a engenharia intrínseca dessa Railjack tem que estar no mínimo no rank 4, porque a gente vai utilizar a forja para criar mais munições para nossa artilharia. Também não vamos deixar de lado aqui que você vai precisar de um pouco de prática. É claro que você não vai precisar saber fazer de cara. Você vai jogar e com o tempo você pega o jeito. E a dinâmica aqui é o seguinte, a equipe que fica dentro da Railjack, a Wisp e a Jade, vai ficar matando ali os caças e eliminando também as naves tripuladas, enquanto o corredor, o Volt, vai sair da Railjack para entrar no objetivo e fazer o objetivo de fora. Jade vai ser útil aqui, porque com ela você pode bonificar aliados, aumentando a força deles com a segunda habilidade. E o melhor é que ela não precisa de alcance aqui. O buff dela na Railjack tem basicamente alcance infinito. Sendo assim, você vai querer buildar ela para duração e força, junto também da habilidade do Helminth Empower, para aumentar mais a sua força na próxima conjuração de alguma habilidade. Fazendo assim, você pode utilizar o aumento de força para bonificar o broto da Wisp, que vai fazer com que todos vocês sejam bonificados. Vale lembrar que se você quiser aumentar mais ainda o dano que você pode causar com a sua Railjack, você pode também utilizar a Jade com um aumento de dano para armas. Primeiro, você utiliza a bonificação de força para a Wisp poder colocar o broto dela com a maior força possível, e depois você pode só utilizar o aumento de dano para arma. Esse aumento de dano também aumenta o dano que você causa com as habilidades da Railjack, o que facilita você a causar dano em missões de relíquia Axe, por exemplo, onde os inimigos são muito mais poderosos. Se você quiser aumentar mais a força dela, você pode utilizar aqui também fragmento de aumento de força, mas sinceramente não é nem um pouco necessário, você usa só se você quiser. Eu mesmo não tô usando. E enquanto a Jade tá na artilharia, a Wisp fica no piloto. A Wisp dá um bom piloto porque ela tem muita energia. Quando você coloca um Primate Flow, você consegue mais do que 800. E junto disso, você vai utilizar a habilidade da Proteia nela, Dispensary, para fornecer tanto energia para quem tá jogando de Wisp, tanto pro restante do esquadrão. E é claro que junto disso você também pode bonificar os aliados com velocidade de movimento, aumento de cadência, regeneração de vida e aumento de vida também, permitindo com que o esquadrão possa usar o Arcano Belicose, aumentando a força de todo mundo também. A build da Wisp é focada em força e duração, e se você quiser você pode usar aqui fragmentos de aumento de ou força ou eficácia dos orbes de energia, o que é completamente opcional. Eu também não usei nenhum desses dois, mas se você quiser são as duas melhores opções. E por último, mais ou menos importante, a gente tem o Volt, o corredor, quem vai sair da Railjack para fazer o objetivo. O Volt é muito importante aqui porque a segunda habilidade dele aumenta a velocidade tanto dele quanto dos aliados. Mas enfim, esse aumento de velocidade também se aplica a quando você está jogando na Archwing, então permite com que você consiga andar muito mais rápido e também voar muito mais rápido, fazendo com que você chegue no objetivo bem mais rápido do que como se fosse outro frame, por exemplo.
Lá dentro do objetivo, você vai precisar matar alguns inimigos e destruir alguns possíveis objetivos, que eu vou explicar melhor depois. Aqui eu tô explicando só a build mesmo, enfim. Então, para esse uso, eu recomendaria você usar uma arma que tenha dano radial. Nesse caso, eu recomendo a Celtra, porque ela é mais prática, é mais simples. Mas você pode usar alguma outra arma também que não tem problema. Te servindo aqui é o importante. O lado bom de você usar uma Celtra é que nela você pode usar também o Amalgam Serration, que permite com que você aumente ainda mais a sua velocidade de corrida. Junto disso, você pode usar um melee para Eidos ou a Bull Incarno, por exemplo, porque eles também aumentam a sua velocidade. Então pode te ajudar. Não é obrigatório, mas é interessante. Na build do Volt, a gente também vai focar em força e duração, e a gente, assim como a Jade, também vai utilizar a habilidade do Helminth em Power, para aumentar mais a nossa força na próxima conjuração, para aumentar ainda mais a velocidade que a gente pode adquirir com a segunda habilidade, mas também não é obrigatório. E no caso do Volt, eu até poderia recomendar aqui fragmento de aumento de força de habilidade. E você pode utilizar, por exemplo, se você não quiser usar habilidade em Power no Helminth. Porém, lembre-se que quanto mais velocidade, talvez mais difícil seja para você se locomover dentro do objetivo. Então, muito cuidado quando você for colocar força demais, porque chega num momento em que começa a mais te atrapalhar do que a te ajudar. E também tem um item muito importante para quem vai jogar com Volt, que é o Shipper. É o item que você consegue no laboratório Tenno no dojo. Você vai craftar esse item e o que esse item faz basicamente é hackear automaticamente o terminal que você vai estar interagindo. Então isso aqui é extremamente importante, eu diria até que é obrigatório. Uma coisa aqui que eu recomendo é todo o esquadrão, se possível, é claro, usar o mod Power Donation. Essa aura reduz a força de quem tá usando, mas dá a mesma força para todos os aliados do esquadrão. Se todo mundo usa esse mod, vocês ganham muito mais força, mas só é bom de usar mesmo se tem muita gente usando. O do contrário, você pode usar qualquer outra coisa aqui que também não tem problema. Para aumentar a sua força, você também pode usar Madurai, porque você usa a Void Sling ali consecutivamente e aumenta a sua força em 40%. Esses dois itens eu recomendaria todo mundo usar, se possível. Em relação ao quarto jogador, você tem duas opções. Você pode colocar alguém para ficar parado, só farmando relíquia. Literalmente, o quarto jogador não precisa fazer nada. Ou, se você não tiver esse quarto jogador, você pode deixar um crewmate ali para ficar matando inimigos e reparar a nave caso precise. Mas, se você fizer a missão bem rapidinho, também não é tão necessário assim. Enfim, na Railjack algumas coisas não são tão importantes assim, como o foco é matar inimigos com habilidades e destruir as naves tripuladas com artilharia, a arma não é uma coisa extremamente necessária. É bom você ter uma boa, mas nenhuma tão maravilhosa. O que você vai focar aqui é no motor, no reator, nos escudos, para você conseguir andar rápido, para você tancar bem com a sua Railjack. Chegar no objetivo rápido é muito importante, porque quanto mais rápido você chega, mais rápido você também termina. Na Railjack, a gente vai utilizar o mod de aura Onslaught Matrix. Basicamente, esse mod é o único mod que fornece eficiência de energia para os mods da Railjack, para as habilidades da Railjack. E junto disso, a gente também vai utilizar Forward Artillery, porque ele basicamente aumenta o dano do seu ataque da artilharia. Então você consegue causar mais dano, inclusive também causar hit kill não só em inimigos de Fenda Lich, mas também de Fenda Meso. Os outros mods, basicamente, são mods de aumento de velocidade da Railjack e também alguns outros de aumento de dano. Então, enfim, quanto mais mods desses aqui você puder utilizar, melhor. E agora, muita atenção, as habilidades da Railjack são determinados pelos mods de batalha. Então, os mods que você colocar aqui são as habilidades. Na primeira habilidade, a gente vai utilizar Blackout Pills. Ele serve para atordoar as naves tripuladas e facilitar a vida de quem tá na artilharia. Você pode reconjurar essa habilidade enquanto ela tá no ar, enquanto o projétil viaja, para você poder explodir no momento em que você quiser. Assim você não precisa acertar diretamente uma nave ou algum asteroide. No lugar da segunda habilidade, a gente vai usar a Shatter Burst. Esse mod aqui, essa habilidade é extremamente importante, porque vai fazer com que você consiga destruir o objetivo usando a Railjack sem ter que ficar mirando no objetivo para você destruir. Basicamente, você vai dar um ataque ali em área e vai pegar 1000 metros de raio. Então você vai usar isso para fazer a mecânica junto do Volt. Esse mod aqui é importantíssimo, e ele também pode ser reconjurado assim como a primeira habilidade. Então você pode atirar e explodir ele no ar, para fazer com que você consiga acertar as coisas mais fácil.
E por último, mais ou menos importante, na terceira habilidade, a gente vai usar Seeker Volley, porque ele dispara vários foguetes ali embotados para matar os caças. Então, basicamente, isso daqui vai servir também para agilizar sua vida, matando vários inimigos só spamando essa habilidade. E vale ressaltar que apenas o piloto da Railjack, a Wisp, precisa estar com esses mods equipados. Não necessariamente precisa ser o dono da Railjack. Na verdade, as habilidades que você vai utilizar na Railjack são determinadas diretamente por esses mods, independente da Railjack que você esteja utilizando. Então, mesmo que a Railjack seja de outro jogador, quem for pilotar a Railjack tem que estar com esses mods equipados. Enfim, depois de ter falado isso tudo, vamos entender o que a gente vai fazer na missão para conseguir fazer ela rápido, de forma eficiente e conseguir todo esse loot. Primeiro que você vai iniciar a primeira missão, lembrando, a gente vai jogar aqui apenas missão de Skirmish, apenas essas, nenhuma outra aqui, e essa primeira missão não precisa ser uma relíquia. Você pode fazer uma missão de relíquia, mas não é obrigatório. Eu recomendaria aqui você pegar uma missão de nível bem baixo para você fazer ela bem rapidinho, porque a ideia dessa primeira missão basicamente é acumular recurso para você poder comprar mais disparo para artilharia na forja. Pra quem não sabe, quando você começa uma missão na Railjack, a sua artilharia tem apenas 2 disparos. E numa Fenda Elite, por exemplo, que é a que menos requer disparos, o mínimo que você precisa ter para fazer tudo bem rápido são 4. E essa quantidade vai aumentando conforme a relíquia. Relíquia Meso, por exemplo, são 6. Relíquia Axe são 8. Então, depois que você concluir a primeira missão, não puxa outra ainda. Calma, vai na forja, compra a carga de domo, porque a carga de domo te dá mais disparo da artilharia. E é isso, eu recomendaria você comprar umas 10 aqui, porque se você quiser abrir Relíquia Axe, por exemplo, você vai ter uma margem de erro de 2 tiros, então você pode errar pelo menos 2 vezes sem comprometer a velocidade do processo. Enfim, agora que você começou a missão, o que você vai fazer primeiro aqui é simplesmente acumular os buffs da Wisp junto da Jade. A Jade vai aumentar a força da Wisp, a Wisp vai utilizar os brotos, né? Você vai botar um broto ali mais ou menos no pé do piloto e um broto aonde sai o Volt, para ele poder se apropriar do broto e ficar também mais rápido, e logo em seguida, você vai simplesmente direto o mais rápido possível pro objetivo. Você vai ficar basicamente em cima do objetivo ou do lado. Você tem que ficar em alguma posição onde você consiga destruir os radiadores quando for necessário. É muito importante você ficar sempre, pelo menos, com a sua visão voltada para o objetivo, porque uma hora ou outra você vai acabar precisando aqui. E é justamente agora em que tudo acontece. Agora vocês precisam prestar atenção de fato no que vocês estão fazendo, porque enquanto a Wisp e a Jade vão estar próximos do objetivo com a Railjack, matando todas as naves tripuladas e todos os caças, o Volt vai estar no objetivo, eliminando inimigos e fazendo, é claro, ali o objetivo necessário. O Volt aqui tem um papel magistral, porque além de também fazer o objetivo, ele é responsável pela abertura da relíquia de todos os membros do esquadrão. Na Railjack, quando o Volt, por exemplo, pega um reagente, todo mundo também pega esse reagente. Então, em resumo, o Volt literalmente abre a relíquia de todo mundo, ele vai carregar a relíquia de todo mundo. E é justamente por isso que o Volt aqui tem que prestar muita atenção, porque ele deve apenas matar os inimigos que estão sob efeito de status do Void, os inimigos que estão basicamente brilhando amarelo, os inimigos corrompidos. São esses inimigos que dropam os reagentes. Se você acabar matando todo mundo antes que eles sofram esse efeito de ficar brilhando amarelo, esse efeito do Void, você acaba perdendo eficiência e você pode ter problemas para abrir a relíquia. Enfim, simultaneamente, enquanto o Volt tá abrindo relíquia, ele vai estar indo pro objetivo, que basicamente é hackear alguns terminais e, às vezes, eventualmente, destruir algumas tecnologias Greeneer com a arma mesmo. Enfim, eventualmente, quem tá na Railjack também vai acabar precisando destruir coisas de fora do objetivo, para que o Volt, dentro do objetivo, possa prosseguir com a missão. E é justamente agora que entra aquele segundo mod de batalha, a segunda habilidade da Railjack, Shatter Burst, porque é com essa habilidade que você vai destruir os radiadores. Em resumo, como eu falei anteriormente, você pode estourar ela no ar. Então é justamente por isso que é muito bom você ficar bem posicionado, seja em cima do objetivo, bem no meio, ou embaixo, ou do lado. Tenta sempre ficar num lugar que você saiba que você tá no meio. Assim você pode soltar essa habilidade, estourar ela no ar
e assim você destrói o radiador. Você também pode soltar essa habilidade diretamente no objetivo, assim que ela acertar o objetivo ela explode, mas isso aí vai depender da possibilidade, porque se você puder fazer isso, tudo bem, mas às vezes você não vai poder fazer isso, porque quem tá na artilharia precisa destruir as naves tripuladas, e se você mexe a Railjack, aí você não deixa ele matar a artilharia, então isso pode ser um problema. Enfim, depois que você destruir o primeiro radiador, o caminho do Volt vai se abrir, ele vai poder prosseguir com o objetivo. Depois que ele hackeia mais alguma coisa, por exemplo, você vai ter que destruir outro radiador no mesmo esquema, sem segredo, e após isso o Volt pode terminar a missão. E assim ele usa a ferramenta Omnia para voltar para Railjack e pronto, tá tudo resolvido, vocês terminaram a missão. Mas calma aí, se você ainda tá com dificuldade para entender como funciona tudo isso, seja na teoria ou seja na prática, tem uma missãozinha que é um pouco mais tranquila. O nome dela em inglês é Corm's Belt. Basicamente, nessa missão você não precisa destruir os radiadores usando a Railjack, porque o Volt vai entrar na missão e direto matar um boss ali com alguns inimigos no caminho. Então acaba que é um pouco mais fácil para você ir pegando o jeito de como pega o buff com a Wisp, como pilota a Railjack, como funciona a sinergia entre matar naves com a Railjack enquanto o Volt faz o objetivo. Calma, faz com calma, ninguém nasce sabendo, você não vai fazer um tempo absurdamente rápido de cara. Você vai começar com 3 minutos, 4, e você vai diminuindo até você chegar no menor que você puder. Basicamente, como eu falei anteriormente, você precisa, querendo ou não, de um pouquinho de prática. Se você tiver um pouco de dificuldade ou se você não tiver ninguém pra jogar com você, pode brotar no nosso Discord, porque lá eu tô fazendo direto com uma rapaziada e eu simplesmente boto 3 pessoas junto comigo. A gente vai, farma e é isso. Enfim, é muito importante também a gente saber de algumas coisas que podem acabar acontecendo, que podem acabar atrapalhando um pouco aquela tentativa, aquela run. Como, por exemplo, problemas com reagentes, problemas ao abrir a relíquia. Ocasionalmente pode acontecer do Volt não conseguir fechar elas e faltar ou 1 ou 2 reagentes. Para resolver isso é bem simples, o Volt pode terminar o objetivo dele ali e sair da missão. O importante é a equipe da Railjack não matar todas as naves tripuladas. Deixa umazinha ali, uma é mais do que suficiente. O Volt também entra nessa nave, ele vai entrar, lá dentro tem inimigos e ele pode pegar a relíquia nesses inimigos. E depois disso, depois que abriu a relíquia, vocês podem destruir essa nave sem problemas. Enfim, eu sei que pra muita gente talvez seja muito requisito para poder farmar uma simples relíquia, talvez possa parecer confuso, complicado, difícil, mas eu já garanto, não é. Inclusive, eu convido vocês novamente a entrar no meu Discord, lá eu tô farmando direto utilizando a minha Railjack mesmo e tudo que vocês vão precisar é do Warframe de vocês. Esse método, na minha opinião, é o melhor de todos, disparado, porque você consegue tudo de uma vez só. Muito crédito, muito endo, destruindo os mods que você consegue e também destruindo aqueles itens da Railjack, aquelas peças, aquelas armas, e transformando em endo, você consegue farmar relíquia, você consegue farmar holochave para comprar arma Tenet com o Ergoglast, você consegue armas exclusivas também de Railjack, enfim, intrínseco, você consegue muita coisa farmando assim. Então, se você puder, é simplesmente a melhor opção. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto e é nóis!